Ei pessoal, e aí? Vocês sabem que a maioria das grandes sagas, né, tem spin-offs, que são histórias novas derivadas de fragmentos das histórias anteriores. Foi assim que eu resolvi criar esse novo canal Leia Preta Leia, que é um spin-off, um desdobramento do canal Freewini, principalmente daquele quadro que a gente tinha, o Pink Lemonade, que era sobre literatura. Quem me acompanha no Freewini sabe. Então eu pensei, por que não criar um canal especificamente para falar sobre literatura e entretenimento, visto que eu sempre vi que vocês tinham uma boa reação aos meus vídeos de literatura. Então, a partir de hoje, eu inauguro o Leia Preta Leia, que será o meu novo canal, especificamente de livros e um pouco de cinema também, mas como vocês me conhecem, não será literatura por literatura, a gente vai falar principalmente sobre livros que têm alguns fundamentos sociais e filosóficos, que tenham sentido pela situação que a gente está vivendo. Nossa primeira viagem do Leia Preta Leia começa nos Campos Frios do norte da Inglaterra, em meados do século XIX, onde nós encontramos a nossa heroína Jane Eyre, que foi criada pela Charlotte Brontë em 1847. Charlotte era uma das irmãs Brontë, assim como Emily e Anne Brontë, que eram todas escritoras. Para quem se lembra, Emily é a escritora do Morro dos Ventos Uivantes. Jane Eyre é uma história fruto de uma aposta entre Charlotte e suas irmãs, porque elas apostaram de que Charlotte não conseguiria escrever um best-seller, um livro muito famoso, em que a personagem principal, os seus heróis, não fossem pessoas bonitas, né, lindas, bem apessoadas e super virtuosas. Ou seja, Charlotte não conseguiria construir uma história com pessoas, seres humanos de verdade. O livro caracteriza-se como uma autobiografia ficcional em que Jane Eyre narra sua própria história, sua própria trajetória da infância até os dias em que ela se torna adulta e se caracteriza assim como um narrador protagonista, ou seja, uma narrativa construída de forma subjetiva sob o ponto de vista do próprio personagem principal, que no caso é Jane Eyre, que conduz a sua própria narrativa e que conta para nós a sua própria história. E isso pode não parecer importante para nós hoje em dia, mas a gente tem que se lembrar que no meado do século XIX, as mulheres inglesas, e quase todas as mulheres, né, não eram donas de suas vidas e nem de seus corpos físicos. Então, uma autora mulher dar à sua personagem também mulher a autonomia de narrar sua própria história, de escolher qual vida ela vai ser, era uma coisa para a época extremamente revolucionária. Era de um empoderamento absurdo, né? A Jane Eyre é inclusive considerada uma literatura proto-feminista por causa disso, porque a personagem principal é muito forte, ela é resiliente e independente e, apesar de ter um romance, a história não gira em torno de um romance, né? Porque a Jane Eyre quer se tornar responsável por suas próprias escolhas, pelo seu próprio destino em meados do século XIX. E uma das características mais fundamentais de Jane Eyre é a não aceitação da personagem aos moldes da época, como, por exemplo, a necessidade de se casar com um homem, qualquer que seja esse homem, apenas para assegurar sua velhice ou sua segurança financeira. A gente começa pela Jane narrando a sua própria infância, que ela demonstra, essa narrativa da infância demonstra duas questões. Primeiro, a questão da negligência infantil. Porque no início do livro, a Jane é uma criança de mais ou menos 9 anos e ela mora com a tia rica dela e seus primos na mansão de Gateshead Hall. E a Jane é vítima de constantes abusos, de constantes maus tratos por essa família postiça dela. Negligência é sempre justificada pela tia quando a tia vai dizer que a Jane não tem característica de criança. A Jane, ela é uma criança difícil, ela é indócil, ela é instável, ela não tem qualquer beleza, não tem qualquer virtude ou característica infantil. E nisso a gente entra nessa segunda questão, que é uma coisa que a psicóloga feminista Clarissa Pinkola-Esté, que escreveu esse livro, Mulheres que Correm com Lobos, chama da síndrome do zigoto errado ou síndrome do patinho feio. É aquela síndrome do não pertencimento, de quando uma mulher, ainda na fase da infância, ela questiona o establishment, ou seja, os moldes da época, as suas atitudes não se encaixam no que é esperado e por isso ela é considerada uma estranha. E assim, essa menina vive como uma criança exilada e acaba crescendo como uma mulher exilada que parece não pertencer a lugar nenhum. E a tia de Jane, né, ela vai dizer, ela sempre aponta a postura dessa menina e exige da Jane uma postura que ela não é capaz de ter simplesmente porque ela não se encaixa naqueles moldes. Mas segundo a própria Jane, isso parece ser apenas uma desculpa para os maus tratos, porque na verdade, aparentemente, esses maus tratos eles partem simplesmente da rejeição dessa tia com essa criança estranha que ela foi obrigada a criar. Porque a tia cria a Jane
porque ela prometeu ao marido falecido que ela não ia abandonar a menina. Porém, aos 11 anos, a Jane ela demonstra uma grande revolta, ela rebate a tia pela primeira vez e a tia se assusta e diz que não tem infantilidade naquela criança. Então, mais uma vez com esse descaso e essa negligência, a tia simplesmente manda a Jane para um orfanato, uma escola, um internato de má qualidade para tirar aquele encosto da vida dela. E a Jane é mandada para a escola-internato de Lowood, que é um exemplo das casas de recuperação de meninas em situação de risco que existia na Inglaterra durante o século XIX, né, que ensinava as meninas a serem preceptoras, a serem empregadas domésticas. E essa escola, na época que a Jane vai morar lá, ela carece de muitos cuidados sanitários. A escola não tem qualidade praticamente, não tem boa alimentação, não tem uma forma legal de tratar essas meninas e é gerida também por um pastor, um cara muito rigoroso, que bota essas meninas sempre num sistema muito rigoroso de vida. E aí acontece, quando no primeiro ano da Jane, uma epidemia de tuberculose acaba dizimando boa parte das meninas, inclusive a melhor amiga da Jane na época, só que isso acaba com que a escola chame a atenção das autoridades e aí eles acabam melhorando um pouco a situação das meninas lá. A Jane, ela vive 8 anos no lugar, 6 anos como aluna e 2 anos como educadora, e ela cresce e se torna uma jovem muito intelectual, muito polida, muito educada e que fala francês. Aos 19 anos, ela tem uns traços muito introspectivos e melancólicos que são resultados dessa síndrome do patinho feio a vida toda, né? Resultado desse seu exílio psicológico. E apesar dela não ser considerada uma mulher bonita, ela também não é, sabe, totalmente não atraente. Ela é agradável ao olhar. Mas apesar de por fora a Jane aparentar ser uma moça casta, uma moça polida, uma moça virtuosa, ou seja, ela ser tudo o que se espera, por dentro ela ainda continua com aquela fome de mundo que ela tinha desde a infância, com aquela inadequação do lugar. E aí ela resolve então deixar o orfanato e se inscrever para se tornar preceptora, professora particular de uma criança órfã. E é nesse momento que a nossa história realmente entra na sua reviravolta, porque ela se muda para Thornfield Hall, que é esse lugar onde ela vai educar essa criança, e ela conhece o mestre da casa, que é o Sr. Rochester, que é caracterizado como um homem feio e de virtude de moral duvidosa. E aí esse será o casal do nosso livro, né, já da metade para o final, mas após desentendimentos mil, eles acabam se apaixonando e tem um romance meio esquisito. O Rochester chega a brincar muito com os sentimentos dela, demonstrando aquela coisa de que a mulher não tem muita autonomia sobre si mesma, mas até finalmente ele confessa o amor. Só que nesse momento você espera que o livro vai ter um final feliz, mas não é nesse momento que o final acontece, porque é nesse grande clímax que a gente finalmente vê a Jane Eyre mais uma vez sendo reduzida a uma mulher que não tem a autonomia sobre a própria vida, né? É nesse momento que ela percebe que ela não é dona do próprio destino como ela achava, e a partir daí, bom, vocês só vão ter como saber se vocês lerem o livro. Pois é, gente. A leitura da Jane Eyre é muito envolvente. Eu li esse livro 2 vezes, primeiro aos 15 anos. Eu devo ter lido mais de 2 vezes, mas enfim, eu li primeiro aos 15 anos e recentemente em fevereiro desse ano, e eu devo ter engolido o livro em não mais de 3 dias, né? Eu acho que a história ela pode agradar diversas pessoas, principalmente as pessoas que gostam de história, gostam de paisagens antigas, pessoas que gostam de personagens femininas fortes, independentes, e pessoas que gostam de romance também, porque não deixa de ter um romance no livro. A história, inclusive, ganhou as telonas em várias oportunidades, e a última oportunidade foi em 2011, em que a Jane Eyre era representada pela atriz Mia Wasikowska, que é a menina que faz Alice no País das Maravilhas, e o Sr. Rochester era representado pelo Michael Fassbender, né, que é o Magneto do X-Men Primeira Classe, e esse filme foi dirigido pelo Gary Fukunaga, que é o diretor de O Alienista e de It, a Coisa. E aí, gente, o que vocês acharam dessa primeira resenha do Leia Preta Leia? Se vocês gostaram, por favor, demonstrem o seu apoio já se inscrevendo nesse canal, no botãozinho vermelho aqui, e deixando o seu like no vídeo. Para você que acabou de cair aqui de paraquedas, eu tenho um segundo canal chamado Freewin desde fevereiro de 2018. Vou colocar o link aqui para você possa visitar. Você também pode me encontrar no Instagram em @leiapretaleia, em que vai ter esse tipo de conteúdo e outros conteúdos. Então essa é a nossa resenha de hoje. Até mais!